Católico pode ser espírita? Muito bem, uma alegria estar com vocês hoje. Eu sei que o tema de hoje é delicado, porque toca na vida concreta de muitas pessoas, de muitas famílias brasileiras. É uma pergunta que muitos católicos fazem, mas que poucos têm coragem de responder com clareza. A pergunta é simples: católico pode ser espírita? Dá para conciliar as duas coisas? Dá para ir à missa no domingo e ao centro espírita na quarta-feira? Ao final deste vídeo, você vai ter uma resposta clara, fundamentada na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja e no magistério. E mais do que isso, você vai entender o porquê dessa resposta. Deixa eu te descrever uma cena que talvez você reconheça. Uma pessoa católica, batizada, crismada, que frequenta a missa, que tem devoção a Nossa Senhora, que reza o terço. Essa mesma pessoa perdeu alguém muito querido, a mãe, o pai, um filho, o cônjuge. A dor é imensa, a saudade sufoca. E aí, alguém oferece uma esperança. Você pode falar com ele, você pode receber uma mensagem, ele está bem, está evoluindo e quer te dizer isso. E essa pessoa, movida pela dor, pela saudade, pelo amor que sente, vai até um centro espírita. Participa de uma sessão. Recebe uma suposta mensagem do ente querido e sente um alívio, sente paz e pensa: que mal tem isso? Eu continuo católico. Isso aqui é só um complemento. Ou então outra situação, uma família inteira que frequenta a paróquia, mas que também tem o costume de ir ao centro espírita para tomar passes, para fazer tratamento espiritual, para ouvir palestras sobre caridade e evolução. E quando alguém pergunta, a resposta é sempre a mesma. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O espiritismo não é religião, é só filosofia. E mesmo que seja religião, as duas falam de Deus, as duas falam de amor, as duas falam de caridade. Qual o problema? Eu entendo essa pergunta. Eu entendo a dor de quem perdeu alguém. Eu entendo a busca sincera por respostas, por consolo, por sentido. E é exatamente por isso que eu preciso ser honesto com você. A resposta curta é: não. Católico não pode ser espírita. Não porque a igreja seja radical demais, não porque os padres sejam fechados, mas porque são duas visões de mundo completamente diferentes, duas fés incompatíveis, dois caminhos que levam a destinos opostos. E hoje eu vou te mostrar, com toda a caridade e toda a clareza, o porquê. Para que a gente possa entender por que católico não pode ser espírita, nós precisamos primeiro entender o que é o espiritismo. E aqui eu quero ser muito honesto, muito justo. Eu não vou criar um espantalho, não vou caricaturar, não vou dizer que o espiritismo ensina coisas que ele não ensina. Eu vou apresentar o espiritismo segundo os próprios espíritas, segundo a própria Federação Espírita Brasileira, segundo os livros de Allan Kardec. Porque quando a gente entende o que o espiritismo realmente é, a incompatibilidade com o catolicismo fica evidente por si mesma. Então, o que é o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina que surgiu na França, no século XIX, codificada por um homem chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec. Essa doutrina se baseia na crença de que os espíritos dos mortos, as pessoas que já faleceram, podem se comunicar com os vivos através de médiuns. E mais do que isso, esses espíritos transmitem ensinamentos, revelam verdades, orientam os vivos sobre como devem viver. O espiritismo, portanto, é uma doutrina que tem como fonte de revelação os espíritos desencarnados. Os livros fundamentais do espiritismo, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos eles foram escritos a partir dessas supostas comunicações com os mortos. A própria Federação Espírita Brasileira define o espírita como aquele que acredita na revelação que vem dos espíritos. Guarda bem isso, porque é o ponto de partida de tudo. E aqui já aparece a primeira grande incompatibilidade entre o espiritismo e o catolicismo. A pergunta é: de onde vem a verdade? Qual é a fonte da revelação? Para o espírita,
a verdade vem dos espíritos, no plural, espíritos de pessoas que morreram e que agora, do outro lado, transmitem conhecimentos aos vivos. Para nós católicos, a verdade vem de Deus. A Sagrada Escritura não foi escrita por espíritos de mortos, foi inspirada pelo Espírito Santo, que é Deus em pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. São Paulo escreve na segunda carta a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Inspirada por Deus, não por espíritos. O Espírito Santo, não espíritos desencarnados. Percebe a diferença? Não é uma diferença pequena, não é um detalhe. É uma diferença de fundamento, de alicerce, de fonte de autoridade. E essa diferença fica ainda mais clara quando a gente olha para como o Espiritismo trata a Bíblia. Para nós católicos, a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, interpretada pela Igreja, que recebeu de Cristo a autoridade para ensinar. Nós não escolhemos os trechos que nos agradam e descartamos os que nos incomodam. Nós recebemos a revelação inteira com humildade, como filhos que recebem o ensinamento do Pai. Já para o Espiritismo, a Bíblia é um documento histórico que contém aspectos de verdade, mas que precisa ser filtrado, interpretado, corrigido à luz da doutrina dos Espíritos. É por isso que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pegou os Evangelhos, leu e de lá selecionou apenas os trechos que concordavam com aquilo que os Espíritos supostamente revelaram. O que concordava, ele aceitou. O que não concordava, ele descartou ou reinterpretou. Você percebe o que está acontecendo? No Espiritismo, a doutrina dos Espíritos julga a Bíblia. No catolicismo, a Bíblia, interpretada pela Igreja, é a palavra de Deus que nos julga a nós. São direções completamente opostas. Eu uma vez vi um debate em que alguém perguntou a um espírita: por que vocês se dizem cristãos, se vocês não acreditam que Jesus é Deus, se vocês não acreditam na ressurreição, se vocês não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? E a resposta foi muito reveladora. O espírita disse: nós nos consideramos cristãos porque acreditamos que a Bíblia possui um patrimônio moral, um conjunto de valores éticos que é patrimônio da humanidade. Entendeu? Para ele, a Bíblia não é palavra de Deus, é apenas um livro de ética, um manual de bons costumes que qualquer um pode aceitar ou rejeitar, conforme sua própria consciência. Isso não é cristianismo, isso é outra coisa. E é importante que a gente tenha clareza sobre isso, não por espírito de briga, mas por amor à verdade. Agora que nós entendemos a primeira grande diferença, que é a fonte da revelação, eu preciso te mostrar as outras incompatibilidades. E aqui, a coisa fica ainda mais séria porque nós vamos tocar no coração da fé cristã. Nós vamos falar sobre quem é Jesus Cristo, sobre o que é a Igreja e sobre como nós somos salvos. E você vai ver que não estamos diante de diferenças periféricas, de detalhes secundários que poderiam ser conciliados com boa vontade. Estamos diante de visões de mundo radicalmente opostas que não podem coexistir na mesma alma sem que uma delas seja traída. A segunda grande incompatibilidade é sobre a identidade de Jesus Cristo. E essa talvez seja a mais grave de todas, porque é sobre ele que tudo se sustenta. Então eu te pergunto, quem é Jesus Cristo? Para nós católicos, para nós cristãos, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Verbo eterno de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele não é um profeta, não é um mestre iluminado, não é um espírito evoluído, não é um avatar, não é um guia espiritual, entre outros. Ele é Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, como nós professamos no credo todas as vezes que vamos à missa. O Evangelho de São João abre com essa afirmação solene: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Deus. Não era um Deus, não era divino, não era iluminado. Era Deus.
E esse Verbo se fez carne. Deus se fez homem. Nasceu de uma mulher, caminhou entre nós, ensinou, sofreu, morreu e ressuscitou. Isso é o cristianismo. Isso é a fé que nos foi transmitida desde os apóstolos. E o que o Espiritismo diz sobre Jesus? Para o Espiritismo, Jesus Cristo é um espírito de luz, o mais elevado dos espíritos que já passaram pela Terra, um modelo de perfeição moral, um guia que veio nos mostrar o caminho da evolução. Mas ele não é Deus. Ele é uma criatura, ainda que a mais perfeita das criaturas. Percebe a diferença? Não é uma diferença de ênfase, não é uma diferença de linguagem, é uma diferença de natureza. Para o católico, Jesus é o Criador. Para o espírita, Jesus é uma criatura. Para o católico, Jesus é Deus que desceu até nós. Para o espírita, Jesus é um espírito que subiu mais alto que os outros. São duas coisas completamente diferentes, e não dá para acreditar nas duas ao mesmo tempo. Ou Jesus é Deus ou não é. Não existe meio termo. A terceira grande incompatibilidade é sobre a natureza da Igreja. Para o espírita, a Igreja Católica é uma instituição humana, uma organização religiosa, entre outras, que pode ter valor histórico e moral, mas que não possui nenhuma autoridade especial, nenhum mandato divino, nenhuma garantia de verdade. É apenas mais uma opção no cardápio religioso da humanidade. Já para nós católicos, a Igreja não é uma instituição que nós inventamos. A Igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. E nós, os batizados, somos os membros. São Paulo escreve aos Efésios que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o deu por cabeça sobre todas as coisas à Igreja, a qual é o seu corpo. A Igreja é a presença viva de Jesus Cristo na história. É através dela que nós recebemos a palavra de Deus, os sacramentos, a graça que nos salva. Não é uma opção, não é uma preferência pessoal, não é um clube ao qual a gente adere se quiser. É o caminho ordinário que Deus estabeleceu para a nossa salvação. Quando alguém diz que pode ser católico e espírita ao mesmo tempo, está dizendo, na prática, que a Igreja não é o que ela diz ser. Está reduzindo a esposa de Cristo a uma mera associação humana, descartável, substituível, complementável por outras doutrinas. E agora vem a quarta incompatibilidade, que talvez seja a mais profunda de todas, porque toca na questão central da nossa existência: como nós somos salvos? O que acontece conosco depois da morte? Qual é o destino final da alma humana? Para o Espiritismo, a resposta é clara. Nós nos salvamos a nós mesmos. Através de múltiplas reencarnações, a alma vai evoluindo, vai se purificando, vai subindo de andar em andar, até alcançar um estágio superior de perfeição. Não existe céu, não existe inferno, não existe julgamento definitivo. Existe apenas uma longa escalada evolutiva, na qual cada um, por seu próprio esforço, vai pagando suas dívidas e conquistando sua libertação. É o homem que se salva. É o homem que, vida após vida, vai construindo sua própria redenção. Para nós católicos, isso é simplesmente impossível. A nossa fé ensina, desde o início, que nós não podemos nos salvar sozinhos. O pecado original feriu a nossa natureza de tal modo que, sem a graça de Deus, nós não temos condições de alcançar a salvação. Jesus não veio apenas para nos dar um bom exemplo. Não veio apenas para nos ensinar o caminho. Ele veio para nos salvar. Ele morreu na cruz para pagar a dívida que nós não podíamos pagar. Ele derramou o seu sangue para nos resgatar do poder do pecado e da morte. São Paulo escreve aos Romanos: todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente, por graça. Não por mérito nosso, não por esforço nosso, não por múltiplas vidas de evolução. É Deus quem nos salva. É Cristo quem nos resgata.
Nós apenas precisamos acolher essa salvação com fé e cooperar com ela através dos sacramentos e de uma vida segundo o Evangelho. O Espiritismo, ao ensinar que o homem se salva sozinho, está propondo uma versão moderna de uma heresia muito antiga, chamada pelagianismo, que dizia que o homem pode alcançar a salvação por suas próprias forças, sem necessidade da graça. Mas, na verdade, o Espiritismo vai além do pelagianismo. Ele é uma forma de paganismo. Nas religiões pagãs antigas, era sempre o homem quem tentava subir até os deuses, através de rituais, sacrifícios, esforços, méritos. O cristianismo é exatamente o contrário. No cristianismo, é Deus quem desce até o homem. É Deus quem se faz carne. É Deus quem morre na cruz. É Deus quem vem nos buscar onde estamos. Tentar construir a salvação por conta própria, de andar em andar, de reencarnação em reencarnação, é como construir uma torre de Babel para chegar ao céu. E nós sabemos como essa história termina. E as consequências dessas diferenças se espalham por tudo. Para o espírita, os anjos não são seres espirituais criados por Deus. São apenas almas desencarnadas que chegaram a um estágio superior de evolução. Os demônios não são anjos caídos que se rebelaram contra Deus. São apenas espíritos atrasados, almas que ainda estão nos andares inferiores da evolução. Os santos não são os bem-aventurados que contemplam a face de Deus e intercedem por nós. São apenas mortos ilustres que podem eventualmente se comunicar. Não existe céu como destino definitivo. Não existe inferno como possibilidade real. Não existe purgatório como purificação antes da glória. Existe apenas um ciclo interminável de vidas, de mortes e de renascimentos, até que a alma finalmente se liberte. É um universo completamente diferente do nosso, e não tem como habitar os dois ao mesmo tempo. Até aqui nós vimos as incompatibilidades doutrinárias entre o catolicismo e o espiritismo. Vimos que são duas visões de mundo completamente diferentes, com fontes de revelação diferentes, com compreensões diferentes sobre quem é Jesus, sobre o que é a Igreja, sobre como somos salvos. Mas alguém poderia dizer, tudo bem, são diferentes, mas será que são incompatíveis a ponto de eu não poder participar das duas? Será que a Igreja realmente proíbe? Será que Deus realmente condena? E a resposta é sim. A proibição não vem de uma decisão arbitrária da Igreja, não vem de um capricho de padres conservadores, não vem de uma interpretação exagerada. A proibição vem da própria palavra de Deus, vem das Sagradas Escrituras, vem do magistério da Igreja, que ao longo de 2000 anos apenas repetiu aquilo que Deus já havia revelado desde o início. Vamos à Bíblia. No livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, Deus fala ao povo de Israel e diz o seguinte: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem quem pratique adivinhação, ou se entregue à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, aos encantamentos, à magia, ao espiritismo ou à invocação dos mortos, porque o Senhor abomina aqueles que se dão a essas práticas. Perceba bem o que está escrito. Não é uma recomendação, não é um conselho, não é uma sugestão pastoral. É uma proibição direta de Deus, e entre as práticas listadas está explicitamente a invocação dos mortos, que é exatamente o que o Espiritismo faz. Deus diz que abomina, que detesta, que considera abominável quem se entrega a essas práticas. Não são palavras minhas, são palavras da Escritura. No livro do Levítico, capítulo 19, versículo 31, Deus ordena: não vos volteis para os necromantes, nem consulteis os adivinhos, para não vos contaminardes com eles. Necromancia é exatamente isso, a prática de invocar os mortos para obter informações, orientações, revelações. E Deus diz que essa prática contamina, que ela mancha, que ela suja a alma de quem a pratica. No capítulo 20 do mesmo livro, versículo 6, a advertência é ainda mais severa. Se alguém se voltar para os necromantes e para os adivinhos, prostituindo-se após eles,
voltarei a minha face contra ele e o exterminarei do meio do seu povo. Deus diz que vai voltar a sua face contra quem pratica essas coisas. Isso é gravíssimo. Deus não está sendo exagerado. Deus está nos protegendo de algo que ele sabe ser extremamente perigoso para a nossa alma. O profeta Isaías também fala sobre isso. No capítulo 8, versículos 19 e 20, ele escreve: Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que sussurram e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías está dizendo algo muito importante aqui. Ele está dizendo que a tentação de consultar os mortos já existia no seu tempo, e que a resposta correta é sempre a mesma. Nós devemos consultar a Deus, não aos mortos. A luz está na palavra de Deus, na lei, no testemunho. Quem busca a luz em outro lugar está buscando no escuro. E no Novo Testamento essa mesma verdade é confirmada. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 a 18, São Paulo encontra uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação e dava muito lucro aos seus senhores, fazendo predições. E o que Paulo faz? Ele não dialoga com o espírito. Ele não aproveita as informações que o espírito dava. Ele não considera aquilo uma fonte legítima de conhecimento. Paulo expulsa o espírito em nome de Jesus Cristo. Ele reconhece que aquele espírito, mesmo dizendo coisas aparentemente verdadeiras, era um espírito maligno que precisava ser expulso. Isso nos ensina algo fundamental. Nem tudo o que vem do mundo espiritual vem de Deus. E o critério para discernir não é se a mensagem parece boa, se parece consoladora, se parece verdadeira. O critério é a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja. E o que a Igreja ensina? O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2116 e 2117, é absolutamente claro. Diz o Catecismo: todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas, recursos a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrirem o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiuns, tudo isso esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito, unidos ao amoroso temor que devemos exclusivamente a Deus. E no parágrafo seguinte, o Catecismo condena explicitamente o espiritismo, junto com todas as formas de magia e feitiçaria. Não é opinião de um padre, não é rigor excessivo de uma ala da Igreja. É o ensinamento oficial, solene, do magistério. Mas por que essa proibição tão severa? Por que Deus e a Igreja são tão firmes nesse ponto? A resposta é simples: porque nos amam e querem nos proteger. A pergunta que precisamos fazer é: quem são de fato esses espíritos que se comunicam nas sessões espíritas? A Igreja, com a sabedoria de 2000 anos de experiência, nos ensina que existem apenas duas possibilidades. Ou são fraudes humanas, pessoas fingindo receber comunicações que não recebem, ou são espíritos malignos, demônios, que se fazem passar por almas de pessoas falecidas para enganar os vivos. Os mortos que estão em Deus não ficam vagando pelo mundo, dando mensagens através de médiuns. Os mortos estão diante de Deus, no céu, no purgatório ou, infelizmente, no inferno. Eles não estão à disposição para serem invocados. E São Paulo nos adverte na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Os demônios são mestres do engano. Eles podem dizer coisas aparentemente boas, aparentemente consoladoras, aparentemente verdadeiras, para ganhar a confiança das pessoas
e depois arrastá-las para longe de Deus. O perigo é real. Eu sei que muitas pessoas vão ao espiritismo com boas intenções, com um coração sincero, buscando consolo, buscando respostas, buscando contato com quem amavam. Mas a boa intenção não nos protege das consequências espirituais. Uma pessoa pode tomar veneno achando que é remédio, e ainda assim será envenenada. Muitos ex-espíritas que se converteram ao catolicismo testemunham as dificuldades que enfrentaram, as amarras espirituais que precisaram romper, a libertação que só encontraram nos braços da Igreja, através da confissão, através da missa, através dos sacramentais, através da oração. A misericórdia de Deus é infinita e Ele sempre está pronto a libertar quem o busca com sinceridade. Mas é preciso reconhecer o erro, romper com as práticas proibidas e voltar para casa. Agora eu preciso falar diretamente com você. Talvez você tenha assistido a esse vídeo até aqui e esteja se perguntando: e eu, que já frequentei centro espírita? E eu, que tenho livros espíritas em casa? E eu, que já tomei passe, que já participei de sessão, que já consultei médiuns, será que tem volta para mim? Será que Deus ainda me aceita? E a resposta é sim. Claro que sim. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro nosso. Não existe pecado que Deus não possa perdoar quando há arrependimento sincero. O que eu vou te pedir agora é que você tome uma decisão. Não uma decisão emocional, passageira, mas uma decisão firme, consciente, fundamentada na verdade que você acabou de conhecer. Mas antes de falar sobre o que fazer, eu quero te explicar por que tantos católicos acabam frequentando o espiritismo. Porque se a gente não entender as causas, a gente não resolve o problema de verdade. E eu vejo basicamente 3 razões principais. A primeira é o desconhecimento da própria fé. Muitos católicos foram batizados, fizeram primeira comunhão, foram crismados, mas nunca estudaram a fé de verdade. Não conhecem o catecismo, não leem a Bíblia, não sabem o que a Igreja ensina e por que ensina. E quando aparece alguém oferecendo respostas, oferecendo experiências espirituais, oferecendo contato com o sobrenatural, essas pessoas não têm defesa, não têm critério para discernir. Aceitam qualquer coisa que pareça religiosa, que pareça espiritual, que pareça boa. A segunda razão é o luto mal vivido. Quando alguém perde uma pessoa amada, a dor é imensa. E o desejo de manter contato, de saber se a pessoa está bem, de receber uma última mensagem, esse desejo é profundamente humano. Eu entendo isso. Eu respeito essa dor. Mas o Espiritismo se aproveita dessa dor para oferecer algo que não pode dar. Ele promete contato com os mortos, mas o que oferece é engano. Ele promete consolo, mas o que entrega é uma falsa paz que afasta a alma de Deus. A Igreja tem a resposta verdadeira para o luto. Nós cremos na comunhão dos santos. Nós cremos que os nossos mortos que estão em Deus intercedem por nós. Nós podemos rezar por eles, podemos oferecer missas por suas almas. Podemos confiar na misericórdia de Deus que acolhe os que partem. Não precisamos invocar os mortos. Precisamos confiar em Deus que cuida deles e de nós. A terceira razão é a propaganda enganosa do próprio Espiritismo. Existem livros, existem declarações de líderes espíritas nos quais eles admitem entre si que usam a estratégia de dizer que o Espiritismo não é incompatível com o catolicismo exatamente para atrair católicos ingênuos. Eles sabem que são incompatíveis, mas dizem que não são para pescar os desavisados. E assim muitas pessoas continuam indo à missa, continuam se dizendo católicas, enquanto frequentam centros espíritas achando que estão apenas complementando a fé. Não estão complementando. Estão traindo. Estão servindo a 2 senhores. E Jesus foi muito claro. Ninguém pode servir a 2 senhores. Então, o que fazer na prática? Se você frequenta centro espírita, pare. Pare hoje. Não volte mais. Se você tem livros espíritas em casa, livros de Allan Kardec, livros psicografados, livre-se deles.
Não basta guardar no fundo do armário. Jogue fora, queime, destrua. Esses livros são portas de entrada para influências que você não quer na sua casa. Se você participou de sessões espíritas, se tomou passes, se fez tratamento espiritual, se foi batizado em centro espírita, vá à confissão. Procure um sacerdote, conte tudo o que aconteceu, peça perdão a Deus e receba a absolvição. O sacramento da confissão tem poder de libertar, de curar, de romper laços espirituais que foram criados sem que você soubesse. E se você perdeu alguém querido e sente aquela saudade que aperta o coração, a resposta não é buscar médiuns. A resposta é rezar. Reze pelos seus mortos. Mande celebrar missas pela alma deles. Confie na misericórdia de Deus. E saiba que, se eles estão no céu, estão intercedendo por você. E se estão no purgatório, suas orações os ajudam. Você pode fazer muito mais pelos seus mortos rezando do que tentando falar com eles. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. A Igreja Católica tem tudo o que o Espiritismo promete, mas de verdade. O Espiritismo promete contato com o mundo espiritual, mas oferece contato com espíritos enganadores. A Igreja oferece contato com o próprio Deus através da oração, dos sacramentos, da vida de graça. O Espiritismo promete consolo para o luto, mas oferece uma falsa paz baseada em mentiras. A Igreja oferece a esperança verdadeira da ressurreição, o reencontro real com os que amamos na vida eterna. O Espiritismo promete evolução espiritual através do esforço próprio, mas oferece uma escalada interminável e ilusória. A Igreja oferece a salvação que Cristo conquistou para nós na cruz, de graça, por amor. Você não precisa do Espiritismo, você precisa de mais catolicismo. Você precisa conhecer mais profundamente a riqueza infinita da fé que você já tem. E eu termino com uma palavra de esperança. Deus quer a salvação de todos. Deus ama os espíritas também. Muitos deles estão no espiritismo de boa fé, buscando Deus no lugar errado, buscando respostas onde não podem encontrar. A verdade liberta, e é por isso que eu fiz esse vídeo. Não para atacar pessoas, não para criar inimizades, mas para acender uma luz no meio da confusão. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não por espíritos. Não por médiuns. Não por reencarnações. Por Ele. Só por Ele. E Ele está presente, vivo, real, na sua igreja, nos sacramentos, na Eucaristia, no confessionário, na comunidade dos fiéis. Tudo o que você precisa está aqui. Basta voltar para casa. Católico não pode ser espírita porque são fés incompatíveis. Mas mais do que isso, católico não precisa ser espírita, porque já tem algo infinitamente melhor. Tem Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, presente na sua igreja, esperando por você com os braços abertos. Que Deus abençoe você. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e sede da sabedoria, interceda por você e por todos aqueles que buscam a verdade com coração sincero. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e fortaleça a sua vontade para que você persevere no caminho da fé. E que todos os santos intercedam por nós, especialmente aqueles que venceram as trevas do erro e encontraram a luz de Cristo. Nos vemos no próximo vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.